Amém, graças a Deus. Muito bom nós ouvirmos, né? O pastor Alexandre aqui já fez uma pequena pregação, amém? E eu fui muito edificado com essa pregação, espero que os irmãos tenham sido também, né? E aqui ele falou sobre essa questão da gente entender, né, o tempo de Deus na nossa vida, e às vezes o Senhor age no momento mesmo que a gente pede e às vezes não. Que Deus nos abençoe. Os irmãos já receberam então aqui uma palavra, né? Quantos aí receberam essa palavra do pastor Alexandre? Tinha a ver com você, levanta a mão e diga amém. Ó, tá vendo? Amém? É isso mesmo. Deixa eu só pôr água aqui no copinho. Domingo que vem, nós vamos ter aqui, se Deus quiser, o pastor Marcelo. Ele já esteve aqui faz muito tempo, ele é muito envolvido com missões. Na época ele estava com o OM, né? E ele está trabalhando com um projeto, não é um projeto dele, é claro, ele é uma das pessoas que trabalha com esse projeto, que é chamado Ever Home, Cada Casa. É um projeto onde ele a missão, né, a organização internacional que trabalha com esse projeto, oferece às igrejas um treinamento de evangelismo pessoal e discipulado gratuitamente. Tudo gratuito, até o material. Tá? E é para a igreja. Então ele vai pregar aqui, eu pedi para ele pregar, para os irmãos apresentar pelo menos a ideia, qual é, e esperando que a igreja toda se envolva nesse treinamento, né? Que deve ser após os 40 dias com propósito, e também um projeto que está sendo programado, né? Os pastores têm conversado, agora em janeiro a gente não se reuniu, a gente recomeça agora, para março, se Deus quiser, termos 40 dias com propósito aqui novamente. Quem já participou dos 40 dias? Os irmãos já, né? Alguns ainda têm o livro, né? Nós vamos ter isso porque vai valer a pena para a igreja. E logo após esses 40 dias com propósito, então, vamos, se Deus quiser, ter esse treinamento de evangelismo pessoal, evangelização pessoal. É muito importante. Há muito tempo que eu tenho isso no meu coração, na minha mente, estar a gente como igreja bem preparado para fazer esse tipo de abordagem, evangelização pessoal. Cada crente, um evangelista, de certa forma, não o dom de evangelista, vai evangelizar, pregar, não, mas você, cada crente pode e deve evangelizar. Amém, meus irmãos? E precisamos, né, estar sendo preparados, treinados e incentivados também. Uma outra coisa importante, nós temos ainda, vamos apresentar para a igreja o programa desse ano, a agenda. Nós estamos trabalhando, algumas coisas já os líderes de ministério já sabem. Nós vamos ter no dia 1º de maio, já se prepara, o dia do passeio da família aqui, né? Faz tempo que a gente não faz isso. Então a igreja já marcar, ou o Adenil já está ali, né, se preparando para isso. Tem uma equipe que vai preparar um local adequado, tá, para que a igreja possa ir a esse local com ônibus, né, fretado, várias pessoas, se Deus quiser, pode levar também parentes, tá, e não crentes também, certo? E vai ser um passeio para a igreja, passar um dia inteiro, né, no local ali, fazendo um piquenique, né, tendo lugar para as crianças brincarem, os adultos também se distraírem. Então vai ser um momento também para a gente poder conversar à vontade, porque não é bom? Às vezes tem falta disso, né? Não dá tempo, né, de você conversar aqui rapidamente, conversa um pouquinho, aí você tem um dia inteiro para poder conversar com quem você quiser,
né, em comunhão, na comunhão fraternal. Amém, igreja? Vocês estão interessados? Quem está interessado diz amém bem alto aí. Eu sei que isso é de interesse, né? Quando a igreja começou, a gente fez algumas coisas dessa, né? Era bem ali na edícula, porque não pode fazer... Só que naquela época eu cobrava escanteio e cabeceava, né? Então eu estava liderando tudo isso. Agora não dá não. Agora vai ter uma equipe para fazer, tá? Só vou dar uma orientação rápida aí, só isso. Por isso que a gente precisa de trabalhadores, né? Pessoas envolvidas. Muito bem, gente. Nós estivemos aqui pregando, digo nós, eu, né? Estive aqui pregando uma mensagem no início do mês com o título, né? De um novo ano, um novo tempo, uma nova coisa. Quem se lembra disso? Um novo ano, um novo tempo, uma nova coisa. Deus quer fazer coisas novas em nossa vida. Nós usamos até um texto, né, de Isaías, que o texto fala, esquecendo, né, passado, não ficando preso ao passado, a ideia é essa, né, mas sabendo que Deus vai fazer uma coisa nova. Só você ver e ver que Deus já está trabalhando, né, fazendo algo novo. E o tema hoje tem a ver com novo também, mas é diferente. O tema de hoje é faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Vamos repetir isso? Para Deus, repete para Deus. Faz de novo, Senhor. Diga para Deus, faz de novo, Senhor. O quê? Um avivamento. Mas fazer de novo? Não. Nós não vivemos ainda um. Mas muita gente já viveu. Na história da igreja, em lugares hoje. Interessante. Deixa eu falar algo. Eu fiquei muito contente nesse final de ano por uma coisa que eu vi. Em alguns momentos da oração, ano passado também, eu estava orando, né, pela Europa. Eu falei, Senhor, como é triste ver a Europa desse jeito, né, a frieza espiritual, né, nossa, igrejas, templos grandes se fechando, as pessoas desinteressadas pelo Evangelho, Europa totalmente secularizada, né, com poucos cristãos, a não ser alguns nominais. E estava orando por isso, naturalmente não só eu, talvez algum irmão aqui também estava. Senhor, faz de novo na Europa, porque eu li, Senhor, eu ouvi, eu li, que o Senhor tem feito grandiosas coisas na Europa, no passado, em países como Inglaterra, Irlanda, né? Países como Alemanha, países como Holanda e outros. Pai, faz de novo, faz de novo. E eu fiquei feliz que quando... Eu não gosto muito de ficar fuçando rede social, né? Não gosto mesmo. E se for para ver a sua vida, você pode tirar o cavalo da chuva quando eu vou... Você pode pôr o que quiser, até virar de cabeça para baixo. Eu não sou de ficar olhando. Não dá tempo também, nem quero, né? Mas essas coisas eu gosto de saber. O que Deus está fazendo no mundo? Eu tenho algumas no Instagram, eu sigo algumas dessas organizações missionárias. E ali eu vi, de repente, bateu ali uma desses grupos que eu estou seguindo, apareceu ali uma propaganda sobre uma espécie de uma conferência, o congresso na Polônia, para jovens estudantes universitários da Europa. E o nome era Revive Europe. Não sei se eu pronunciei certo aí, professor, mais ou menos, né? Revive, é isso mesmo, né? Europe, acho que é isso. Reaviva Europa. Tem um outro movimento com esse nome, mas não é, tá? Tem um movimento adventista com esse nome. Esse é Revive, é em inglês, Europe. E eu fiquei feliz quando vi aquilo, na Polônia, né? E aí eu procurei seguir aquilo, e lá estava realmente, no final do ano, irmãos. Em pleno dia 31, eles pegaram ali 4 dias, mais ou menos,
envolvimento total, um congresso, uma conferência que seja. E ali a ideia era isso: reaviva a Europa, Senhor, faz de novo. E aquelas estudantes, muito jovens, mas embora houvesse adultos, sendo incentivados a levar uma vida de consagração ao Senhor, sabe? Uma vida de busca ao Senhor, uma vida realmente de estar obedecendo a palavra de Deus, dando valor à palavra de Deus, uma vida estamos sendo incentivados a orar por um reavivamento e se colocarem diante de Deus para ser instrumentos de Deus para evangelizar a Europa, para que Deus faça de novo. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Falei, Senhor, faz de novo. Faz isso aí mesmo. E aí eu fiquei mais contente ainda, porque às vezes quando tem certas conferências, ou certos encontros, ou certos retiros, quando acaba parece que não teve nada, não acontece isso? O pessoal sai e nunca mais pensa naquilo. E aí agora no dia 31, em 14 cidades do Reino Unido e da Irlanda também, Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales, né? E a Irlanda, em 14 cidades, eles vão se reunir para oração à noite, no dia 31 de janeiro, em universidades, são jovens estudantes, mas adultos também estarão, para orar ao Senhor. Faz de novo, Senhor. Que maravilha, irmãos, que bênção. E esta mensagem tem como objetivo incentivar os irmãos a estarem orando para que Deus faça de novo, que envie do céu avivamento nesta região, nesta cidade, neste bairro, nesta igreja. Amém, irmãos? Os irmãos estão precisando do revivamento mesmo, né? Eu acho. Amém? É, irmãos. É importante. Mas vamos lá. Num reavivamento, eu já falei sobre isso. Quais são as características, né, de um reavivamento? As marcas de um reavivamento. Já preguei sobre isso, inclusive, durante a pandemia. As marcas de um verdadeiro avivamento. Um profundo amor pelo Senhor. Um avivamento, essa chama do amor a Deus é reacendida de uma forma muito intensa em cada coração. Em cada coração. Isso acontece e nós precisamos, você vai concordar comigo, de um avivamento, ou reavivamento, como queiram chamar. Junto com esse amor, é claro, ligado, juntinho, ao temor de Deus no coração. Como no livro de Atos, eram cheios do temor de Deus. Um avivamento, por causa desse amor, os crentes, eles experimentam uma comunhão íntima com Deus. Santificação, a submissão, a obediência, a pureza, são coisas preciosas para o cristão. Não negociáveis. Há uma busca por santificação. Os crentes são cheios do Espírito Santo. As igrejas são cheias do Espírito Santo. Isso é um avivamento, irmãos. Mas não acontece só nas igrejas, eu vou chegar lá. Ao amor pela palavra, a palavra é pregada como nunca. A presença de Deus nos cultos, ela é terrivelmente, usando uma palavra, extraordinariamente perceptível, percebida. Está entendendo? Percebida. Deus presente é algo que impacta o coração de todos naquele lugar e atrai o coração de muitos que chegam. Um avivamento
por causa desse amor a Deus, esse amor pela palavra, o amor fraternal é algo muito real. Irmãos, nós precisamos desse amor pela palavra, precisamos dessa presença manifesta de Deus nos cultos e nas reuniões. Nós precisamos desse amor fraternal arder mais em nossos corações, de forma que se expressem pelo nosso falar, pelo nosso servir, pelo nosso fazer, pelo nosso reagir, pelo nosso sentir e pensar sobre cada irmão da nossa igreja. Nós precisamos, irmãos. Nós podemos simplesmente nos sentarmos e dizer, bom, Senhor, não precisa não, deixa assim mesmo, assim está bom. Bom, vocês podem fazer isso se vocês quiserem, eu não vou fazer. Eu vou continuar dizendo, Senhor, há muitas bênçãos tuas, mas não está bom assim, Pai, porque eu sei que o Senhor faz muito melhor do que isso. Precisamos de um avivamento. Um avivamento, ele pode vir sobre uma igreja. O início de um avivamento pode ser sobre um grupo até, de oração. Numa casa até, ou em qualquer lugar. É claro que há pessoas que elas são reavivadas individualmente, muitas vezes. Não há um avivamento nenhum em nenhum lugar, mas elas são reavivadas. É verdade que são. Mas quando falamos em avivamento, geralmente queremos dizer algo num grupo, seja ele grande, pequeno, que se estende depois. Como um fogo, né? Que vai pegando fogo em tudo, mas é um fogo do Espírito. Amém, irmãos? E aí, o que acontece é que muita gente é salva. Muita gente se converte, como no livro de Atos, lembra? Muita gente, não é pouca não. A evangelização ganha um peso, ganha um vigor que nós nunca vimos aqui entre nós. O irmão deseja viver um avivamento? Pensa nisso. O irmão pode viver um avivamento com a sua igreja. Ore por isso. Deseje isso e ore por isso. Esse é o objetivo desta pregação. Podia até parar agora, mas como eu estou meio cansado, talvez não dê para pregar tudo que eu tenho aqui. Esse calor me cansa muito. Mas pelo menos já falei sobre o objetivo. E você já sai sabendo qual é o objetivo dessa pregação. Você já sai desafiado a orar por uma renovação espiritual na sua vida, porque você precisa, ou só eu? Pelo que eu conheço a igreja, cada um de nós precisa, mas de um avivamento geral. Dependendo da sua fé, você vai pedir por esta igreja, porque se estiver na igreja, o bairro vai perceber. Claro que vai. Mas quem sabe você pede por São Vicente, ou quem sabe você pede por toda a região, talvez você vá mais longe. E aí os missionários, a missão, Alexandre, a missão, num avivamento, irmão, a missão, ela recebe um vigor, um sopro do Espírito, a missão da igreja, aqui e nos confins da terra. Ô glória, como diz irmão Francisco, ô glória. Mas eu quero ler com vocês o livro de Abacuque. Eu vou ler um versículo, está no capítulo 3. Agora eu vou fechar aqui meu celularzinho, pôr no bolso para de repente derruba a água aí, vai saber, né? E cai no celular. Deixa eu colocar ele direitinho aqui. Isso. Abacuque, capítulo 3, vai estar ali na tela, né? Versículo 1 e 2.
oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, aquilo que o Senhor fez, né? Ouvi falar, eu também ouvi. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Há um texto que é na Almeida, corrigida. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz de novo, realiza de novo, faz de novo. Na nova tradução na linguagem de hoje, faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado. Amém, igreja? Bem, mas nós vamos ver alguma coisa, eu já passei isso por uma oração que tem sido lida, que tem sido recebida como promessa de Deus em muitos momentos de pré-avivamento na história. O Abacuque, ele viveu na época do profeta Jeremias, também de Daniel. Ele profetizou no ano 609 a.C., um pouco antes, né, dos babilônios invadirem Jerusalém. Tanto a primeira invasão foi em 605 a.C., 4 anos depois. E é até que na terceira, né, e última invasão, 597 a.C., então eles destruíram mesmo Jerusalém. Aí foi para valer o negócio. Então, ele profetizou nessa época, no reinado de Josias, o rei Josias, já no final do reinado. E provavelmente o Abacuque, ele estava vivo quando os babilônios invadiram Jerusalém. Provavelmente sim. E por causa disso, provavelmente, ele viu a profecia se cumprindo aqui deste livro, que essa profecia fala sobre isso. Uma outra coisa, vou aqui pular um pouquinho, né? Importante. Quero ainda falar sobre esse livro. Deixa eu me acertar aqui. O contexto do livro, né? O que esse livro, assim, o que ele fala, tá? É muito interessante, irmãos, o livro de Abacuque, só 3 capítulos. No capítulo 1, quando você lê o capítulo... Quem já leu o livro de Abacuque aqui? Alguns irmãos já leram, né? A nação de Judá, ela estava vivendo uma situação bem complicada. Problemas políticos, sociais e morais, espirituais, né? A nação estava, infelizmente, se afastando e muito de Deus. A corrupção, a violência, a idolatria, veja só, e a opressão aos pobres e aos justos, perseguição aos justos, eram características da vida dessa nação, naquela época de Abacuque. E o profeta, diante de tudo isso, irmãos, ele indaga a Deus: Senhor, por que o Senhor não faz algo? Diante disso tudo, ele estava inquieto, ele estava ansioso, ele estava incomodado. Por que Deus não agia? Por que Deus não intervinha nessa situação? Então ele ora a Deus. Expõe com respeito, é claro, né? Com temor de Deus no coração, ele expõe o seu sentimento. E Deus então responde a Abacuque. Deus responde. E só que essa resposta não é bem, talvez, o que Abacuque esperava. Eu imagino que ele esperava: bom, agora o Senhor vai ouvir minha oração
e vai então enviar, que vai visitar esta nação, ou usar um profeta, né, como eu, e aí a nação se arrepende e tudo volta como antes. Mas não foi isso que Deus disse para ele. A resposta não é o que ele pensava. Deus era aquilo que você falou, Alexandre, há pouco aqui, né? A gente pede oração, mas tem o processo, né? Tem o processo. Deus então mostra para Abacuque que ele, Deus, que é soberano, é justo, é sábio, e não deixa o pecado impune, ele age no tempo dele e da forma que ele quer. Não no nosso tempo, e não da nossa maneira sempre. Às vezes a gente até acerta, né? A maneira de Deus acaba, puxa, olha, eu também pensei que ia ser assim. Mas é porque Deus quis agir da maneira dele. E ele revela a Abacuque como iria agir. Ele iria sem intervir. E não ia demorar nada, não. Não ia demorar nada. Logo, logo. E ele revela então a Abacuque que ele enviaria os babilônios para punir os judeus. Os judeus seriam castigados pelo seu pecado. O pecado, irmãos, é uma ofensa a Deus, sempre é. E o salário do pecado é a morte. Física, espiritual, separação de Deus. Tá? Deus não deixa o pecado, e aí entra o pecador, nem o pecador impune. Isso é muito importante. Você lê a Bíblia toda, não há um versículo na Bíblia em que mostra ou aponta que Deus deixa o pecado ou o pecador impune, porque Ele é justo. E aí, Abacuque fica muito inquieto. Mas agora a inquietação dele é outra. Ele fica incomodado. E ele fala sobre isso aqui no texto de Abacuque, capítulo 1, versículo 12 e 13. A Fabiana vai colocar aí para os irmãos verem. Ele diz assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação está falando dos babilônios, essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo, né? Ele está falando isso, está afirmando, né? Senhor, Tu fizeste isso, vai fazer isso, Senhor. Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Olha só, porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Então ele ficou assim: olha, Senhor, como eu não estou entendendo, como é que o Senhor vai usar um povo pior do que nós, um povo pior que os judeus, a forma como eles estão vivendo, um povo muito pior, para punir os judeus? Eu não estou entendendo isso. Isso me angustia, Senhor. Não está entendendo? Dá para entender, irmãos, isso? Amém? E assim que estava Abacuque. E aí, no capítulo 2, Deus novamente responde a Abacuque. E diz que aquela nação, que Deus puniria sim, porque Ele é Deus justo. Puniria a nação de Judá pelo seu pecado, a sua afronta a Deus. E usaria uma nação pior ainda, mais ímpia ainda. Mas só que essa nação mais ímpia também seria mais tarde punida pelo seu pecado. Estão entendendo isso? E aí expôs isso. E interessante que eu vou ler para vocês Abacuque aqui, Abacuque 2 e 4. Antes eu esqueci de ler aqui, Abacuque 2. Deixa eu ver se eu... escreva, Deus tinha falado com Abacuque aqui. Escreva, no capítulo 2, escreva: o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé ou fidelidade. Deus está dando aqui para Abraão uma linha de conduta. Não se preocupe, Abacuque, não se preocupe, Abacuque. Eu sei o que eu faço. Eu sou Deus santo, justo,
soberano. Não vou cometer injustiça. Há uma esperança para ajudar. Você está entendendo? Há uma esperança para esse povo que eu vou punir, através de uma nação mais ímpia. Há uma esperança. Porque eu também, como se estivesse dizendo, não está escrito, eu sou um Deus de misericórdia. E aí no versículo 14, que no capítulo 2, diz assim, vocês conhecem, mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Esse versículo é um versículo, né, que enche nossos olhos, né? Puxa, então, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Abacuque ora, Deus responde, e dá uma esperança a Abacuque. Eu vou restaurar o meu povo. Era a ideia que estava aqui, eu vou restaurar este povo. Quando Deus dá essa resposta, por isso Abacuque ora, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. E aí Abacuque começa a citar uma dessas obras, que é quando o povo israelita foi liberto do cativeiro. Aqui no capítulo 3 ele começa a falar sobre isso. Senhor, tu fizeste essas obras maravilhosas, tu fizeste naquela época, Senhor, libertaste o teu povo do cativeiro no Egito, Senhor. Então essa ideia que ele está falando, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Senhor, por favor, não deixe o teu povo ser extinguido, não deixe o teu povo, Senhor, ó Pai, sem que ele veja a tua misericórdia. Por isso que ele fala, no texto é muito claro isso aqui, quando ele fala, desculpe aqui, irmão, já está um vento aqui batendo, mas esse vento é bom, tá? Não é ruim não. Ele fala o seguinte, faze-as conhecidas em nosso tempo, as mesmas, aquelas obras, em tua ira, olha que ele fala, lembra-te da misericórdia, ele ora sobre isso. Senhor, faz isso, agora estou entendendo, Senhor, faz isso, na tua ira, o Senhor tem um furor, o Senhor vai punir, sim, o pecado, o Senhor é justo, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, e havendo arrependimento, vai haver o perdão e a restauração, amém, igreja? E assim é hoje também, e num avivamento isso acontece, num avivamento, a mudança de coração, há um novo coração, um novo espírito, uma nova coisa é feita em nossa vida. Há quebrantamento, há confissão, há arrependimento e há transformação e restauração. Um avivamento. Abacuque, continuando aqui, capítulo 3, Abacuque então havia compreendido que o nosso Deus é esse Deus soberano, justo, sábio e misericordioso, e que havia esperança, repito, de restauração para o povo judeu. Meus queridos irmãos, assim como no tempo de Abacuque, que havia uma grande necessidade de um avivamento da parte de Deus, de uma restauração, mas antes haveria a punição, no caso, haveria necessidade de uma transformação, de uma intervenção divina. O mundo hoje que nós vivemos está mergulhado cada vez mais no pecado. No pecado. De uma forma, irmãos, assim que a gente fica assim espantado. As pessoas não só estão zombando de Deus, muita gente, mas está afrontando a Deus. E muita gente odiando a Cristo, o Evangelho, a mensagem de Cristo. Nem estou dizendo que sejam contra uma igreja, alguma estrutura de igreja, alguma atitude de igreja, que às vezes deixa a desejar e realmente desonra o Evangelho, mas alguns realmente odeiam mesmo. Qualquer palavra que você fale de Deus, você cita a palavra de Deus e há um ódio no coração. O mundo está assim.
O mundo está como nós lemos em Romanos, capítulo 1. A nossa sociedade, a gente lendo o capítulo 1 de Romanos, a gente vê isso em nossa sociedade, irmãos. Por isso nós precisamos, sim, de um avivamento que transforme tudo isso de uma forma muito forte, uma forma muito rápida, de uma forma muito extraordinária, não comum. Nós, como igreja, devemos continuar orando por um avivamento. Enquanto o avivamento não vem, devemos estar fazendo a obra, sim, em obediência ao Senhor. E Deus está agindo, sim, é claro que está. Como diz o hino, chuva, gotas somente nós temos, chuvas envia, Senhor. Entendeu? Se isso são gotas, no avivamento são chuvas que vêm da parte de Deus. Livro de Romanos, vejam se não tem a ver, não é um quadro do que acontece hoje. Diz o seguinte, fala sobre os seres humanos, pois desde a criação, Romanos 1:20, eu vou começar. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo, diz aqui, compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, que não creem, porque Deus fala através da natureza. Através da natureza Deus fala, olha, eu existo, eu estou aqui, eu sou um Deus poderoso, sábio, no mínimo isso, soberano. Mas os seres humanos fecham os olhos, tapam os ouvidos, não querem ver, não querem ouvir. A Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E o texto fala que, tendo conhecido a Deus, conhecido no sentido de terem visto na natureza a mão de Deus, do Criador, não glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Vou pular aqui, tá? E diz então, trocaram a verdade, versículo 25, pela mentira. Desculpa, versículo 24. Diz que Deus os entregou à impureza sexual. É como se Deus estivesse freando. De repente, não, nós não queremos Deus. Então, Deus, então tudo bem. Se vocês querem ir por conta própria, vão. Deus os entregou suas paixões, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Diz aqui. Vou pulando, tá? Porque não dá para... Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam a si mesmos os castigos merecidos pela sua perversão. É isso que o texto bíblico, Romanos capítulo 1, diz. É isso que a Bíblia fala, como Deus vê essas coisas. E aí continua, irmão, não é só isso não, além do mais, versículo 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, seres humanos em geral, tá? O seu pecado, maldade, ganância, depravação, a sociedade sem Deus, a sociedade que não quer Jesus Cristo, que não quer o Evangelho, que não quer andar nos caminhos de Deus, então estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Está dando um quadro da sociedade. Não é que todo mundo é tudo isso, mas é o que existe na sociedade. Desobediente a seus pais, inventam maneiras de praticar o mal, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, aqui falando de morte no sentido espiritual, condenação, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam.
Nós não temos um quadro, irmãos, da sociedade, sim ou não? Temos. Eu vou mais. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Mais um texto bíblico aqui. Estou de olho ali no relógio, tá? E o texto vai dizer o seguinte, 2 Timóteo aqui, rapidinho. 3, 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazeres do que amigos de Deus. E alguns vão entrar nisso aqui, ó, tendo aparência de piedade, isso diz a respeito a religiosos, mas negando o seu poder, diz o texto aqui. Queridos irmãos, isso é sério, isso é sério. O apóstolo João, no capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: o mundo, a sociedade sem Deus, jaz no maligno, ou seja, perece, está morta no maligno. O diabo deita e rola, pinta e borda na vida de muita gente. 1 João 4,3 diz que o espírito do anticristo está no mundo. Não o anticristo, não fala o anticristo, não sei se ele já está, né? O apóstolo João não fala o anticristo, mas o espírito do anticristo, a mentalidade do anticristo, o sentimento, a mentalidade do anticristo está no mundo já. 2 Coríntios 4, um versículo que diz que o Deus com letra minúscula, Deus desta era, desta geração, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Eu vou ler esse versículo. Por favor, será que eu coloquei errado aqui o versículo, gente? 2 Coríntios, é isso mesmo? Eu coloquei primeiro para você? 2 Coríntios 4, 4 a 6. Olha, o Deus, só que o Deus é com letra minúscula, quando tem letra maiúscula e minúscula, tá? Não está falando de Deus Criador. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, que não creem, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É o que acontece. Pode continuar. Pode continuar. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Versículo 14 agora. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, amém, irmãos? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus, o Rei da Glória, porque é nele que nós vemos a glória de Deus, na face de Jesus. Jesus é aquela que manifestou Deus e diz, quem vê a mim, vê o Pai. Queridos irmãos, é sério tudo isso, mas o Deus deste mundo cegou o entendimento de muita gente, para que não vejam essa glória do Senhor em Cristo Jesus. Mas não só o mundo, estou encerrando já. Precisamos de um avivamento, irmãos. Um impacto extraordinário, um impacto poderoso de Deus nas pessoas em nossa volta. Muitos com coração duro, já ouviram o Evangelho. Precisamos desse impacto. Precisamos de um avivamento. Mas também por causa da igreja. Por causa de uma parte da igreja. E quem sabe a gente se inclui, Deus o sabe, Deus é quem julga nossas vidas. Uma parte da igreja que vive numa frieza espiritual, e digo igreja de uma forma geral. A parte da igreja que vive fretando, quando não vive realmente vivenciando, experimentando o mundanismo. O mundanismo, irmãos. O mundanismo na forma de falar, no ouvir, no ver. Mundanismo, como se vê isso? Pessoas que se dizem seguidores de Cristo, cristãos, se são ou não sei, Deus o sabe,
Embora a Bíblia diz, pelos frutos conhecerão a árvore, né? Que no falar, irmãos, com a boca cheia de palavrões, com a boca cheia de ódio, instilando ódio na vida das pessoas, contra as pessoas. Pessoas, irmãos, que se dizem cristãos, volta e meia, com piadas picantes, piadas sujas, a Bíblia fala, com conversas indecentes. Pessoas que se dizem cristãs, cuja boca expressa mundanismo, carnalidade, mentira, muitas vezes. Pessoas que dizem seguir Jesus, se segue ou não, Deus sabe. Deus sabe. Mas ficam com seus olhos assistindo coisas que para um cristão de verdade não deveria fazer isso. Seja no cinema, seja na televisão, seja no celular. Pornografia. Mas não só isso. Certos filmes, certas programações que, quando a pessoa vê aquilo, irmãos, enche a mente de coisas ruins, imorais, sabe? E se prestam para isso. Não tem tempo de ler a Bíblia, a palavra de Deus, mas tem tempo para isso. Mundanismo, irmãos, na vida da igreja. Mundanismo. Muitas vezes, nas atitudes, é claro, nem se fala, nas escolhas que fazem, no apoio que dão a certas opiniões, quando apoiam, mesmo em redes sociais, opiniões contrárias à palavra de Deus, que Deus condena, muitas vezes aplaude, clica lá, né? E dá seu apoio, por coraçãozinho. Irmãos, tudo isso, irmãos, tudo isso tem a ver com mundanismo na igreja do Senhor. Muitas vezes no entretenimento, frequentando lugares e eventos que Deus até condena às vezes. Até onde vai tudo isso? Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. Para que haja arrependimento, para que haja conserto, para que haja um coração que se volte para Deus, para que haja um caminhar com Cristo em passos firmes, com temor de Deus no coração, com amor de Deus no coração. Nós precisamos de um avivamento, o fogo do Espírito Santo. Precisamos de um avivamento. Esse desinteresse pela Bíblia, que se vê em muitos cristãos, desinteresse na oração, desinteresse nas reuniões. Oh, meu Deus, isso é, irmãos, uma mostra que há necessidade de um agir de Deus, de uma visitação de Deus na vida da gente. Sem dizer o desinteresse pela missão que Deus nos deu. Não deu missão para ir e anunciar o Evangelho. Queridos irmãos, que Deus faça de novo aquilo que fez no livro de Atos. Eu não vou ter tempo agora de ver isso, tá? Que Deus faça de novo. Eu só vou ler só um texto aqui de Isaías para encerrar. Que Deus faça de novo aquilo que o profeta, aquela visão do profeta no vale de ossos secos, e deu vida aos ossos secos. Que Deus faça de novo, dando um espírito novo, um coração novo, e purificando nossas vidas.
Que Deus faça assim de novo, nos enchendo do seu Espírito, encerrando com o texto de Isaías 44, versículo 1 ao 5, nós vamos ler e encerrar. Meu relógio aqui é 20h33, né? Passei 3 minutos aqui. Mas agora escute Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez. Será que é esse mesmo? Espera um pouquinho. É. 44 ao 5. Aquele que o fez e o formou. Está falando comigo e com você, falando com a igreja. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo Jesurum, a quem escolhi. Estava falando para Israel na época, mas a palavra, o espírito da palavra, a essência da palavra é para nós hoje. Pode mudar para outro versículo. Porque é assim, esse aqui, esse texto, você tem sede de ver mais de Deus, você tem sede de mais de Deus na sua vida, pois eu tenho. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, inclusive, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Se fosse você, espero que essa palavra fale ao seu coração de uma forma específica. A mim já falou, e já, como diz o pessoal, tomei posse dessa palavra. Até dos netos e bisnetos, tomei posse já. Senhor, eu quero isso na minha vida. Quero isso na minha vida. Tem mais o texto, pode ir, o versículo 5, já foi? Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, irmãos, um avivamento, que não só transforme nossa vida, mas transforme nossos filhos, transforme nossas crianças que estão aqui hoje. As crianças, Carla, que estão ali no projeto. E um dirá naquele dia, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá na própria mão do Senhor, pertenço ao Senhor, e tomará para si o nome Israel. Que Deus nos avive, que Deus nos avive. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. As obras que o Senhor tem feito, e tem feito em alguns lugares no mundo, sim, Pai. Faz aqui, Senhor, entre nós, na nossa cidade, na nossa região. Envia, Deus dos céus, um avivamento, Senhor. Ó Pai, envia, Senhor, nós necessitamos. Senhor, eu peço que o Senhor coloque em nosso coração um desejo, Pai, de buscar, de clamar, de orar, de pedir, de crer, Pai, de desejar um avivamento para nossas vidas, para nossa igreja, para nossa terra, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Vocês não querem avivamento? A igreja diz? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Orem por avivamento, tá? Pelo menos por você. Você não tem assim uma fé para orar por os outros,